Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e neste episódio do podcast Rio Ônibus vamos conversar sobre o impacto do transporte rodoviário no Brasil e como a sua história moldou as conexões que movem pessoas e negócios. E para falarmos sobre esse assunto, vamos receber hoje aqui meu amigo Antônio Ferro, fundador da revista Autobus e autor do livro A Jornada do Ônibus Rodoviário no Brasil, que eu recebi de presente dele, devidamente autografado. Gostei muito e nos motivou a desenvolver essa conversa aqui. É um livro que resgata a história e os desafios do segmento rodoviário, que é essencial para a mobilidade no nosso país. Antônio, muito obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui no podcast Rio Ônibus. Oi, Paulo, bom dia. Eu que agradeço novamente ter sido convidado aí por você, que a gente sabe que é uma figura ilustre no setor e que está sempre envolvida nas principais questões, né, relacionadas ao transporte coletivo e além mais, né, também junto já com a Associação Comercial aí do Rio de Janeiro, aí nessa área da Barra, essas coisas todas, né, Paulo? Então eu agradeço demais essa oportunidade de mostrar um pouco da história do ônibus, que a gente sabe que representa e é fundamental na vida do brasileiro e no desenvolvimento do país, né, Paulo? Sim, sem dúvida. O pessoal fala muito, né? Ah, tem aviação e tem tudo. Falam do avião concorrendo com ônibus, mas o que a gente vê é que o grande deslocamento interestadual e até intermunicipal de longas distâncias, né? Tem deslocamento por Rio-São Paulo, é a mesma coisa quase que Rio-Campos, aqui dentro do estado. Então, eles são de fundamental importância para a economia, para o turismo, para tudo. Bom, Antônio, vamos começar falando aqui do nosso roteiro. A revista Autobus já está há mais de uma década informando e debatendo as questões do setor de transporte, e já tem quase 700 edições. Outro dia eu estava falando do podcast aqui, que a gente já está chegando às 170, mas você está bem na frente. E você agora lançou mais um livro, né, que é A Jornada do Ônibus Rodoviário no Brasil, que é um registro bem significativo do setor. Você poderia compartilhar com a gente o que é que te motivou a escrever esse livro? Como é que foi esse processo de pesquisa para reunir essas histórias, esses dados, né, sobre a trajetória do transporte rodoviário no Brasil? Como é que foi isso? Claro, Paulo. Bom, a revista em si ela tem 14 anos, né? Sim, Celebrada este ano. O que está chegando a quase 700 edições é o informativo, que é o newsletter sim, semanal. verdade, As, verdade. as edições da revista já está chegando agora a 80. Então, já é um bom trabalho. Inclusive, esses dias eu tive um problema com um hacker que acabou tirando todo o meu site É, fora do ar, mas a gente você falou conseguiu sobre isso, a gente falou resgatá-lo. sobre isso na internet. Sim, É um negócio absurdo. é terrível para quem tem todo um trabalho, tem toda uma dedicação, né, Paulo? Sim. Nesses 14 anos que eu reuni de material e se perder de uma hora para outra não foi fácil. Mas, enfim, eu tinha backup, o site também acabou sendo recuperado e aos pouquinhos a gente está colocando as fotos novamente porque as fotos foram Sim. perdidas. Mas, enfim, voltando ao livro, eu acho assim, todo o seu conteúdo ele foi sendo reunido através desse momento que eu estou inserido na questão da imprensa segmentada. Né? Então, por muitos anos eu fui guardando muito material. E essa ideia do segundo livro, até gostei da arte de escrever livro, porque esse já é o meu segundo Sim, livro. A gente já falou do meu primeiro, que fala sobre sim, o sim. transporte urbano, né, Paulo? E eu gostei demais dessa ação aí, dessa nova função de escrever um livro, né? E eu falei, olha, isso tudo com a pandemia despertando essa vontade de escrever, né? Depois que eu escrevi o primeiro livro, eu falei, olha, está na hora de a gente eu dar um destaque para o ônibus rodoviário, do transporte rodoviário. E procurei e não vi que tinha algo específico para a biografia do ônibus rodoviário, né?
deixei um pouquinho de lado a questão dos pioneiros, dos transportadores, e resolvi destacar, ressaltar a questão do veículo, né, Paulo? Então eu falei, olha, como eu tenho bastante material, e olha que eu usei só um terço das fotos do que eu tenho reunido aqui, tá? Sim, eu sim. Essa edição ficou bem O que quer completa. dizer que pode vir um segundo volume por aí, o terceiro. Pode, com certeza. Essa edição ficou bem rechonchuda, vamos dizer assim, perto da Sim, primeira, né? E eu quis investir numa obra em que salienta as fotos e o histórico. Então eu falei, bom, vou colocar isso no papel. Novamente ofereci para a Mercedes-Benz e ela prontamente falou assim, não, vamos te apoiar. E ela me muito apoiou bom. totalmente na produção do livro. E assim saiu essa ideia. E a questão foi assim: vamos colocar algo é, por etapas. Então eu escolhi 1950 a 1980, que eu considero, vamos dizer assim, divisor de água, né, um período divisor de Sim, água. A gente tem de 1990 para cá, que seria mais agora voltada para o designer, para aquela questão sim. de evolução total dos serviços, né? Então, eu escolhi essas 4 décadas, 50, 60, 70 e 80, como um período que é fundamental para a criação dessa rede de transporte em que o ônibus rodoviário contribuiu enormemente para isso. Sim, são as décadas que a gente pode dizer que começou a indústria automobilística no Brasil, lá nos Também, anos 50, e a história dessa indústria, né, se confunde com a história da interiorização sim, do Brasil também, quando a gente começou a ir para o Centro-Oeste, a inauguração de Brasília, a sim, Transamazônica, tudo isso foi quando o ônibus possibilitou a ocupação do interior do país, né? E sim, muita isso gente não pensa nisso. Como é que os pioneiros chegaram lá no Mato Grosso, Tocantins e tudo? Foram de ônibus sim, e caminhão, né? sim. A gente tinha um processo de urbanização muito próximo ao litoral, né? Sim, E a partir desse momento de 1950, houve aquela questão de se explorar mais o interior, né, Paulo? sim. E áreas muitas vezes inabitáveis, em que o trem chegava até determinado ponto, mas você tinha só aquela linha do trem, não tinha aquela Sim. ramificação, né? Em que o ônibus acabou promovendo isso aí. Né? O trem chegava em determinado lugar, e aí, para distribuir na região lá, que muitas regiões você sabe que são dimensionadas por muitos mil quilômetros, vamos dizer assim, né? Então, Sim. até o trem chegar em determinado ponto, e como é que se alcança aquelas áreas que estavam sendo exploradas, né? Então, o ônibus rodoviário cumpriu com um papel muito importante para essa colonização, vamos dizer assim, do interior brasileiro, né, Paulo? Sim, sem dúvida. Então, você falou aqui rapidamente dessa questão da integração que o ônibus promoveu do litoral com o interior e entre as cidades também. Na sua visão, quais os maiores avanços do segmento ao longo das últimas décadas? Você falou agora que está mais uma questão de design, da qualidade do ônibus, da infraestrutura das estradas mesmo, para Sim. atender esses ônibus. E que desafios que você acha que ainda persistem? O que é que ainda pode ser feito para melhorar o transporte rodoviário por ônibus aí, nesse trabalho de integração, Sim. né, dos nossos estados, das nossas cidades, da nossa economia que anda por tudo isso? Como é que você enxerga isso? Olha, eu acho que um ponto fundamental nessa questão do desenvolvimento é que o ônibus ele ajudou a criar muitos municípios, né? A gente tem que olhar por esse lado, né? Tem muitos municípios aí que só foram criados, só surgiram em função que o ônibus chegava, parava em determinado lugar e aquilo foi crescendo, criando-se um polo de conexão, de atrativo comercialmente, né? Até porque as pessoas se deslocavam de determinadas regiões para explorar a área em termos de agricultura, né? Sim, E a gente viu que isso aí foi crescendo ao longo do tempo. Eu destaco muito assim, como você falou, teve o início da instalação da indústria automobilística aqui no Brasil, que permitiu
surgimento de vários projetos de ônibus, né, de chassis, com a produção, principalmente a Mercedes teve uma participação importantíssima nessa criação aí do sistema, vamos dizer, e do próprio ônibus. E ao longo do tempo a gente viu que o design foi mudando, né? O desenho estético das carroçarias, o conforto interno foi mudando, foi evoluindo, foi aumentando, e os empresários dedicados ao transporte, além de exploradores, além de pioneiros, eles também acreditaram e foram investindo numa frota em que precisava para você atrair o teu cliente, né, Paulo? Não adianta nada você continuava com um caminhão, com um ônibus estilo caminhão e os passageiros iam fugir, né? Mas eu acho assim, o que eu vejo hoje é a questão de infraestrutura. O que precisa ser melhorada são as estradas, que a gente tem muitos mil quilômetros em estado precário e precisam ser melhorados. A gente vê que as melhores estradas estão aqui na região sudeste, né? Mas a gente foge um pouco disso. As estradas são pistas simples, esburacadas, falta investimento na manutenção. Então, eu acho assim, não adianta nada você ter hoje verdadeiras naves sobre rodas, com toda a tecnologia embarcada, de segurança, de conforto, para enfrentarem estradas em condições bem degradantes, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que por esse lado peca, o sistema peca nisso aí. E lógico também, tem a infraestrutura de parada dos ônibus, entre as viagens, que precisam ser modernizadas. A gente tem muitos exemplos, lógico, por aí, né? Mas grande parte também são realizadas em postos de gasolinas simples, sem tantos atrativos, conforto, higiene, essas coisas todas. Então, eu acho assim, se a gente tem uma categoria de ônibus muito moderna, uma geração de ônibus muito moderna, a gente peca um pouquinho por esse lado de apoio, vamos dizer assim. Sim. Vou comentar uma coisa que você falou do ônibus ter possibilitado a criação de municípios, né? Me lembrei do ônibus urbano aqui no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro cresceu inicialmente no centro e depois ele foi se expandindo, né, para os subúrbios ao longo da via férrea. Mas eu me lembrei do surgimento aqui, por exemplo, da Barra da Tijuca, do Recreio dos Bandeirantes, em que não havia. Hoje tem até o metrô chegando no Jardim Oceânico, tem a rede de BRTs, mas antes não. A Barra da Tijuca cresceu, foi impulsionado, o Recreio dos Bandeirantes, foi através de ônibus mesmo. Então, se não tivesse ônibus, essa região continuaria vazia, sem a ocupação do solo. Por quê? O pessoal, para vir para cá, para trabalhar construindo os prédios, trabalhar nos shoppings, nos mercados e tudo, só tem um ônibus, entendeu? Então, o ônibus é que possibilitou conectar essa região, que era uma região há 40 anos atrás, bem erma, era um balneário, transformar no centro econômico da cidade hoje. E foi tudo na base do ônibus. E o BRT é uma variante de ônibus também. Então, o metrô chegou, mas o investimento caro está na porta da Barra. O resto ainda é feito por ônibus. É a mesma coisa no município. Você não tinha como ter linha férrea para todo lado. Então, o ônibus é que realmente resolve. Ô Paulo, só um adendo. Eu costumo dizer que o ônibus ele é indutor do desenvolvimento. A gente Sim, sabe disso, né? exatamente. E ele pode ser da melhor forma possível, desde que você modernize também o sistema e Sim. o serviço, né? Então, a gente sabe que BRT tem todas as condições disso aí. Agora, a gente voltando um pouquinho para o ônibus rodoviário, acho que um exemplo marcante dessa harmonia entre surgimento de município, criação de linhas, é o da Aviação Garcia, lá no Paraná, em Londrina. Sim. Londrina e a Aviação Garcia surgiram juntas. São Sim. 90 anos de história. Foi assim? Foi. Então, quer dizer, que Londrina é um grande polo regional Se ali, transformou num grande muita polo atração. econômico importantíssimo do estado do Paraná e do Brasil. Sim, E teve essa ligação entre Aviação Garcia nasceram e juntos Londrina. ali. Pô, bem interessante. Que é um Uhum. município novo, assim, Sim, relativamente novo. sim. Verdade.
Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. A gente falou que no livro você aborda, a gente comentou aqui, de certa forma, o impacto econômico e social dos ônibus rodoviários, né? Como que isso está nos dias de hoje, em termos de mudança tecnológica? Vou colocar uma catucada aí, o surgimento dessas empresas de aplicativos de ônibus, né, como o Buser, como outras aí, que tem uma proposta totalmente diferente daquilo que a gente está habituado, das rotas normais. Sim. E essa questão da sustentabilidade, você falou de tecnologia também, então vamos dar um passeio por essas mudanças tecnológicas e o cuidado com a sustentabilidade. Como é que você enxerga isso? A questão do aplicativo, eu vejo que a gente tem regras a seguir. Sim, E o transporte realizado em linhas regulares tem toda uma consideração a ser atendida pela NTT. E a questão dos aplicativos ainda não fazem isso, né? Então, não há pontos de apoio, locais de paradas para você embarcar ou desembarcar o passageiro. sim. Não há ainda uma forma segura de você usar esse tipo de serviço. Enquanto que as linhas regulares, você tem que seguir uma série de regras em que você sabe que tem um ponto final e um ponto inicial. O aplicativo ainda fico na dúvida se tem ou não. Até no meio do itinerário, o aplicativo, se tiver uma fiscalização, desvia até de itinerário. Sai da Dutra, vai por estradas vicinais, às vezes. Corre esse risco, com certeza, corre esse risco. E outra, qual é o papel da segurança, né, com essas empresas de ônibus? O que acontece se haver aí um acidente de grande proporção? Né? O que está coberto para o passageiro, o que não está, qual que é o suporte que ele vai ter ou não? Então fica essa dúvida, em questão dos Sim. aplicativos. Tá? A primeira pergunta eu preciso voltar aí, me dá A um... questão tecnológica que a gente falou e a questão da sustentabilidade. Agora estou lembrando. Comercialmente, eu acho que ainda nesses 40 anos abordados dentro do livro, Paulo, a gente sabe que as viagens não foram só a lazer, não foram só a turismo. A gente sabe que os ônibus cumpriram aquele papel de transportar as pessoas no seu trabalho. Né? Muita gente usou e usa ainda o ônibus como forma de deslocamento para o trabalho. Né? Socialmente, a mesma coisa. As pessoas precisam viajar para cuidar da sua saúde ou até mesmo estudarem, né? Mesmo que seja um deslocamento assim eventual, mas elas têm que usar o ônibus para isso, né? Então a gente vê que pelo lado econômico o ônibus ele cumpre um papel muito, mas muito fundamental. A gente vê que o Brasil cresce em função disso. E fazendo um comparativo até com o setor aéreo, né, que a gente está vendo que tem caos, qualquer coisinha que acontece nos aeroportos derruba voos, derruba tudo, né? Sim. E os ônibus estão lá para cumprir, né? Tirando o trânsito que ele tem que passar pelas saídas das grandes cidades, o resto ele vai embora, né? Não tem tempo ruim para o ônibus. Não tem tempo ruim, né? Não tem muita turbulência no caminho, né? Tirando as estradas, as condições das estradas que a gente já comentou, mas o ônibus está lá, né? Se tem atraso é por alguma eventualidade, alguma coisa assim, mas algum acidente, esses dias mesmo, que deu uma chuva forte aqui em São Paulo, o Congonhas já entrou no caos, né? Então, eu acho assim, a questão da sustentabilidade, você tem um ônibus hoje de 48 passageiros, que você tira 48 carros da rua, que já é fundamental numa viagem rodoviária de diminuir a poluição. A abordagem que eu faço também no meu livro ainda está em torno do diesel, mas a gente vê que hoje, em função de toda essa crise climática, essa busca pela descarbonização do sistema, a gente vê que as empresas as montadoras já estão com projetos bem interessantes para que o ônibus se torne ainda mais limpo, que ele seja equipado com uma propulsão limpa, verde. Elétrico, eu duvido muito que o ônibus o rodoviário vá ser elétrico. Sim.
função de baterias, tirar espaço para bagagens, essas coisas sim, todas. sim. Mas em termos de biocombustíveis, eu acredito muito no ônibus rodoviário e ele possa trazer essa sustentabilidade para todo o Sim. país. Ok. É interessante, você estava conversando aí sobre a questão do ônibus, né, ser sim, indutor. Aí eu me lembrei de assistir, quando era jovem, nos anos 70 era adolescente, um programa daquele do Amaral Neto. Não sei se você chegou Eu cheguei a conhecer, a cheguei a assistir. assistir. E eu me lembro que eu fiquei impressionado porque ele mostrava um carro que era da Itapemirim, a gente não está fazendo aqui propaganda, mas pode falar o nome, que vinha lá da Paraíba para São Paulo. Sei lá, eram 2 dias de viagem, o ônibus sem ar-condicionado. Aí eu fiquei pensando, quantos milhões de nordestinos estão hoje no Rio de Janeiro, estão em São Paulo, estão até na região sul, que vieram em busca, né, de trabalho, de melhores condições de vida. Então, quantos milhões de pessoas não vieram parar aqui e hoje compõem a nossa sociedade, a economia e tudo, que vieram no ônibus, né? Tinham vários ônibus que eu acho que eles vinham para cá, para o Sudeste cheios, e na hora de voltar para o Nordeste, acho que nem tinham passageiros. Tamanho era o fluxo de migração interna para a região Sudeste. Então, hoje, a gente vê que as pessoas voltam, vão para lá e para cá. Tem muito turismo para o Nordeste também, que o pessoal vai de ônibus. Mas houve uma época aí que realmente ele trouxe a mão de obra que ajudou a construir São Paulo, Rio de Janeiro, tudo isso. Então, Foi na década de 70, né, Paulo? De na década de 1970. 70. Inclusive, no livro há uma publicidade da Mercedes, do ônibus da Itapemirim, né? Sim, Foi na década de 1970 em que o governo federal estimulou essa migração nacional, né? sim, Até em função da questão de mão de obra, essas coisas todas, as pessoas sim, procurando sim, oportunidades de emprego, de melhorar a sua vida, vindo embora, fugindo da seca, fugindo das condições sim, não tão atrativas lá no Nordeste. E eu me lembro muito bem, além disso, como você falou do Amaral Neto, o programa Silvio Santos, ele fazia, sim. nos intervalos, ele fazia propaganda da aviação Itapemirim. Também. A gente está ficando velho, está lembrando dessas Eu coisas. tô com, eu tô com 56, Eu estou com 59, então estamos lembrando bem. pelo menos. É isso aí, estamos perto. Bom, para a gente finalizar então, Antônio, o papo tá bom, mas o nosso podcast aqui tem um limite de tempo. Para quem ainda não conhece seu livro ou quer aprender mais sobre o setor, como é que faz? Como é que a gente faz contato contigo? E outra coisa, que mensagem você gostaria de deixar sobre a importância de preservar e valorizar a história do transporte rodoviário no Brasil? A gente vive uma coisa que falta isso aí, é essa preservação de história no Brasil, Paulo. Eu tive assim bastante dificuldade de encontrar mais detalhes e o próprio sistema, o próprio o conceito do transporte pouco priorizou essa preservação da história, né? Infelizmente. Mas sim, lógico, tive muitas fontes aí que foram suficientes para a gente colocar no livro. Eu acho fundamental a gente manter e preservar isso aí. Eu acho não, eu acredito, porque achar fica meio vago. Sim, Eu acredito que a gente tem que preservar a história, a gente tem que valorizar essa história. Muita gente que está chegando hoje aí não sabe o que está acontecendo. Então, ela pode ter essa oportunidade de ir lá, olha, vou ler, vou ver o que principalmente gente que gosta de ônibus, né? Como eu sim. cito no livro. É a oportunidade de você conhecer o que hoje a gente está numa geração já do ano 2000 do ano 2000 que já tem 24 anos, né, Paulo? É Então, verdade. e se está interessado nessa questão, o livro é essa oportunidade. E para quem é mais velho, aí é uma oportunidade de estar lá, recordando, né, o meu tempo que eu Recordando, andava de ônibus, essas coisas todas. Então, a história é fundamental. A gente tem que manter viva essa chama e a gente tem apoio. Os próximos livros, quem sabe, vão manter de novo essa chama aí, né? sim, sem dúvida. Confirmar isso aí, reforçar isso aí. E para quem quiser o livro, eu tenho a versão PDF Sim. e a versão impressa a gente imprimiu. Dessa vez a gente imprimiu com assim, um volume menor. Mas quem quiser é só entrar em contato com o meu e-mail, infobus@uol.com.br,
e a gente conversa. Se der certo, a gente manda, envia tudo certinho Ok. e numa boa. Então, muito obrigado, Antônio. É sempre um prazer conversar contigo. A gente fala, todas as semanas, a gente troca as mensagens, conversa aí pelas mídias sociais, Com mas é muito certeza. bom levar um pouco dessa nossa conversa aí para os nossos ouvintes. Então, Antônio, muito obrigado aí pela tua participação mais uma vez. Novamente agradeço demais o espaço que você reserva para mim e essa nossa relação aí de conversas e amizade aí que vai no longe. Isso aí, isso é muito bom. Bom, pessoal, então, agradecendo mais uma vez a Antônio Ferro, fundador da revista Autobus e autor do livro A Jornada do Ônibus Rodoviário no Brasil, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast o Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer momento, também para compartilhar com quem quiser. Na próxima semana estaremos aqui de volta com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.